Olá, queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os meus irmãos. Estamos aqui para mais um culto de oração ao nosso Deus. Você pode convocar os seus filhos, convidar amigos, abrir as Bíblias, cantores. Neste momento será um momento de adoração e de culto ao nosso Deus, por tudo quanto Ele é, quanto Ele representa para a igreja que Ele virá buscar. Vamos cantar o hino 168, Chuva de Bênção. Nós, diante das lutas que estamos enfrentando, somos o único povo, o povo de Deus, que sofre todas as turbulências dessa luta com o coração fixo na esperança daquele que virá em nosso socorro. É o hino que a gente sempre canta. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará na terra pelo seu. Mas eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Chuva de Bênção, 168 do cantor cristão. Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção do céu. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos, ó Deus, chuvas de bênção teremos, de vida, de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuva de bênção, chuvas de bênçãos do céu, gotas somente nós temos, chuvas rogamos, ó Deus. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor, dai-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuva de bênção, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas rogamos, ó Deus. Queridos, nós vamos trabalhar no domingo que vem na nossa escola bíblica dominical acerca do tema a missão da igreja em face dos problemas nacionais. Nós vamos trabalhar a igreja com esta obrigação que pesa sobre os seus ombros de amparar, de dar uma palavra, de levar a solução para essa nação que sofre. Nós iremos trabalhar o primeiro subtópico dela nos versículos 5 e 6 e 16 do capítulo 10 de Mateus. Nós iremos trabalhar o subtópico dizendo, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa não muito fácil. Então, para nos prepararmos para a lição de domingo, nós vamos nos manter aqui na leitura de Mateus, capítulo 10, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Mateus, capítulo 10, verso 1 ao 23. Gostaria que todos os meus irmãos abrissem as suas Bíblias para nos tornarmos um aqui
nesse banquete espiritual que é a palavra de Deus para nós. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ali ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens perversos, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, o filho ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Deus se digne e aplicar em nossos corações a leitura da sua santa palavra. Nosso grande Deus, nós agradecemos. Viemos aqui para mais um culto de oração ao teu nome. Abençoa os teus filhos reunidos neste momento, nos seus lares, com suas famílias, que eles possam, ó Deus, sentir a tua presença, a alegria do teu Santo Espírito e possa se envolver nesta comunhão como juntos muitas vezes fizemos e faremos assim que essa tempestade passar.
estaremos juntos e alegres no teu templo, no templo de adoração. Peço a Deus que tu abençoe, a Deus, todos os pedidos a serem mencionados, a serem colocados aqui para os teus filhos, e peço por cada um daqueles que vão estar na tua presença para interceder acerca dos pedidos que nos foram confiados. Sustenta-nos na tua graça, Pai Santo. Dirija as nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós vamos manter o nosso primeiro pedido de oração, como já há 6 semanas, 6 terça-feiras, que a gente está tendo o culto, terças ou quinta, depende muito de como será o tempo de postagem. Às vezes a gente deseja que seja terça, não quarta, digo. Às vezes que deseja que seja quarta, mas a gente sempre tem um contratempo ou outro. Mas o fato é que nós vamos manter esse primeiro bloco de oração, aqui orando pela nossa pátria, orando pela nossa Bahia, orando pela nossa cidade, orando pelos médicos, orando pela a igreja na Ásia, a igreja em perseguição, a igreja perseguida na Ásia, e orando agora pelo pastor Erivaldo, mas em agradecimento. Ele já está em casa, graças a Deus, recebeu alta do hospital, está se recuperando bem, mas nós vamos continuar insistindo diante de Deus, intercedendo pelo pastor, o nosso gerente de missões, o pastor Davi Pina, e toda a sua família. Semana passada foi colocado mais um pastor aí que sofreu, que foi contaminado pela Covid, e os irmãos podem até acrescentar, eu confesso que me esqueci nesse momento o seu nome. Meus irmãos estão vendo lá no grupo da família e poderão acrescentar. Então eu gostaria que a irmã Rita de Cássia orasse pelo nosso presidente, o presidente Bolsonaro, e pela nossa nação. Ele que está à frente dessa grande nação, está na linha de frente de toda essa luta em face de conduzir esse grande gigante e também está administrando essa crise adicional, que é a crise da pandemia. A irmã Rita estará diante de Deus pedindo pelo nosso presidente. A irmã Célia estará orando pelo nosso governador. O governador Rui Costa também tem em suas mãos um estado grande, um estado gigantesco, que a Bahia não é pequena, seus problemas também grandes, e a irmã Célia estará colocando o governador Rui Costa e toda a sua equipe nas mãos do Senhor na condução da nossa Bahia, né? E também vamos orar pela nossa cidade. O prefeito Elmo Vaz, ele carece muito das nossas orações. A irmã Eliette, a nossa musicista, a nossa regente, vai estar orando pelo prefeito Elmo Vaz na condução desse município, também com muitas dificuldades, muitos desafios, mas que Deus abençoe essa terra, abençoe a gestão dele, a fim de que ele possa chegar a bom termo e assim nós também podemos ter dias de paz aqui em nossa cidade. Estaremos orando pelos médicos e enfermeiros. Eu vou manter esse pedido com o irmão Gustavo, né? O irmão vai estar orando pelos assistentes de medicina, enfermeiros e todos aqueles que estão na lida, portanto, na linha de frente, na batalha frontal com essa pandemia e os efeitos dela. E eu gostaria que todos esses irmãos, nas suas orações, mencionassem o nosso agradecimento, a nossa gratidão ao nosso Deus, porque Ele devolveu para nós o pastor Erivaldo Barros. Então, ele já está recuperando em casa, a família está feliz, já está menos preocupada, está em franca recuperação. E todos esses nossos irmãos que vão orar nesse bloco vão interceder pela vida, vão interceder, aliás, agradecer pelo pastor Erivaldo, e vamos escalar alguém aqui para orar pelo pastor Davi Pina, que não tenho tido informações dele, né, mas eu sei que ele carece, ele e a sua família, que foram positivados
eles carecem da nossa oração. A irmã Zezilda, a nossa irmã Zezilda Miranda, estará orando pela vida do pastor Davi Pini, pela sua recuperação. Após cantarmos essa primeira estrofe do 439, nós estaremos orando nesse bloco. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense teu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. Oremos. Voltamos aqui para o nosso segundo período de oração e nós vamos, nesse instante, escalar os nossos irmãos. Vamos cantar um dos nossos hinos para o início desse período de oração. 168 nós cantamos. Vamos cantar o 169. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Nesse segundo período de oração, nós vamos orar pela a família. Nós temos focado nessa mesma grade de oração, porque falando de igreja, falando do Estado, falando do nosso município, tratando de família, nós estamos tratando da estrutura básica a respeito de todos os pedidos de oração e necessidade. Então nós estamos buscando a bênção de Deus para o bloco de sustentação das demais causas que nos levam ao altar de Deus em intercessão ou em oração. Então vamos continuar orando pela família, entendendo que a família ela sofre muito com esse momento. O pai de família ele fica em desespero, principalmente porque a questão do lockdown está sendo mantido, o distanciamento está sendo mantido, todas as regras dos decretos anteriores foram mantidos até agora, principalmente considerando a realidade do nosso município. E a pergunta é: como é que amanhece um pai de família acostumado a ir para a luta, para a batalha, buscar o alimento dos filhos, obrigado a ficar preso, olhando para os filhos e as necessidades começando a surgir? Então ele fica em desespero. Então devemos orar pelo pai de família, pela mãe de família. Então vamos orar pela estrutura da família, para que Deus esteja abençoando pai, mãe e filhos, até que essa tempestade passe abrigado sobre as asas do nosso grande Deus, nós possamos aguardar dias de paz, dias de alegria, dias de refrigério, que eu creio que acontecerão após tudo isso passar. Mas no momento a família ainda está no combate, está na luta. Eu vou pedir
ao irmão Janderson, que nos faça a Deus uma oração pela família, todas as famílias da nossa cidade e mencionando as famílias da PIB de Irecê. O segundo pedido é orar pelos enfermos. Eu vou deixar esse pedido com o irmão Jorge Luiz Santiago, né, que esteja orando pelos enfermos. Nós estamos tendo a informação lá pelo grupo de muitas pessoas enfermas, com vários tipos de enfermidade, mas nós devemos orar principalmente por aqueles que foram positivados acerca de todo o pavor e desespero e medo que provoca essa doença. O coração do pai e da mãe de família fica pequeno, fica apertadinho diante de uma ameaça assim. O irmão Jorge estará orando a Deus, pedindo pelos enfermos. E o terceiro período de oração é pelas pessoas enlutadas. Então, diante desse assombro que trouxe essa doença, a gente foca só a doença, está desesperado com as perdas, os lutos provocados pela Covid, mas as pessoas estão morrendo nas famílias e as famílias ficam em desespero. Principalmente nesse momento em que, independentemente do que seja a enfermidade que tenha levado o ente querido, o fato é que não se pode ter aglomeração, portanto, não se pode nem estar próximo ao caixão ou acompanhar de perto a partida de um ente querido. Isso é muito mais triste, isso acrescenta ao luto uma dor que chega a ser traumática. Portanto, irmão, não deixei esse pedido com o irmão, a irmã Neia. A irmã Neia estará orando pelas famílias enlutadas. Portanto, vamos cantar mais uma estrofe desse nosso hino e estaremos iniciando esse período de oração. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Oremos. Voltando aqui para o terceiro e último período de oração, nesse culto, nós vamos orar pela nossa igreja. A gente tem tido contatos por telefone, por zap, mas é muito difícil que através desse mecanismo, a não ser olhando no olho, perguntando ao nosso irmão como vai, o que ele precisa. É muito difícil imaginar o que como estejam os nossos irmãos. Temos muita saudade dos nossos encontros, mas para além dessa saudade, há uma necessidade de sermos juntos, de estarmos juntos, de estarmos falando de nós, de estarmos perguntando sobre o outro. E nesse momento nós estamos sendo privados de estarmos juntos e conversando uns com os outros. Portanto, eu vou pedir à irmã Zenaide Miranda, as duas Mirandas estarão nesse culto de oração, participando aqui no bloco de oração. A irmã Zenaide estará fazendo oração a Deus pela nossa igreja, para que nos mantenhamos unidos, para que nos mantenhamos firmes, até que essa tempestade vai passar e a gente possa estar junto, alegrando na presença de Deus. Irmã Zenaide. Vamos orar também pela programação da igreja. A programação da igreja reduziu a isso. Estamos esperando que o novo decreto, quem sabe já na entrada de setembro, eu fui informado, parece que na entrada vai ter um novo decreto,
e que esse decreto nos possibilite pelo menos estar fazendo o culto no templo, com o ministério de oração, quem sabe a partir da próxima semana, setembro já está chegando, e possamos fazer o trabalho lá do templo, porque pelo menos a estrutura do templo vai matando a saudade dos nossos irmãos em casa acompanhando esses cultos. Mas, por enquanto, orar por essa modalidade de trabalho, essa plataforma que Deus nos deu para nos comunicar com os nossos irmãos e estarmos juntos. Então, e para que aqueles irmãos que junto com a gente não pode estar congregando, que possa ter fome, sede da palavra e possa buscar essa nossa paz. O nosso templo ficou reduzido a essa página, queridos, ao zap, ao grupo da PIB de Irecê. Portanto, é necessário a gente tirar o mesmo tempo que a gente sempre tirou para os nossos trabalhos, nossos cultos, a gente possa tirar para estarmos juntos aqui nessa página, nesse expediente. Então, para esse momento de oração, pela programação da igreja, eu vou pedir o irmão Silvio que nos faça a Deus esta oração. E aqui o último pedido de todo o nosso culto de oração é continuar orando pelas crianças e pelos jovens. Os adultos até que sabem administrar isso, eles têm compreensão, eles têm mais precaução, talvez, em relação a todas as armadilhas que estejam ocorrendo nesse momento difícil de distanciamento, mas a gente deve orar pelas crianças, pelos adolescentes e pelos jovens da nossa igreja, para que Deus esteja nos sustentando, esteja sustentando os lares, papai e mamãe, eles venham se imbuir dessa responsabilidade que até 6 meses atrás era partilhada com a nossa igreja lá no templo. Hoje ficou nas mãos desses sacerdotes e sacerdotisas dos seus lares, que são os pais e as mães. Então, eu peço aos irmãos que estejam atentos, cada pai, cada mãe atento, nesse momento de proteger os seus filhos dessas armadilhas que estão acontecendo longe do convívio da igreja. Então, para esse período, para esse pedido de oração pelos jovens, adolescentes e crianças da igreja, eu vou pedir ao irmão João Batista de Oliveira. O irmão João irá nos dirigir a Deus em oração por esses pedidos. Então vamos cantar a primeira estrofe do hino 171 do cantor cristão. Após cantarmos, nós iremos entrar nesse período de oração. Perdi o tom. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Assim estamos encerrando o nosso culto de oração. Deus abençoe ricamente o nosso povo, a nossa igreja, a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado. Deus abençoe a todos.